Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à sala de estudo do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, o Centro Espírita Chico Xavier de Santos, Rádio Portal da Luz e TV Goiás Espírita, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, com o nosso irmão, nosso amigo, nosso professor Otacílio. Boa noite, Otacílio. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ana, que está aí por aí nos bastidores. Boa noite a todos os nossos amigos que já se encontram aqui conosco, né? Muita alegria a gente poder estar aqui de novo para a gente continuar esse estudo maravilhoso que o André Luiz nos oferece. Muita paz a todos. Uma obra belíssima, né, professor? Muito, muito importante. Muito bom. E já temos aí o pessoal, todos apostos, aí nossos amigos, desde cedo, né? A Ana, a Nice, a Osmarilda, a Selva, a Carmela, a Valéria, e assim vai, Ana Cinta, Soraya, Rafael, Patrícia, Osmarilda, Luciene, Franca, Diná, Helena, que é lá de Santos, Maria Lúcia, Marta, Marilda, nossa, tem muita gente já. A Wanda, José Bastante Luiz, gente a apostos Vera, aí. Vera, muito bom. A gente sabe que todos esses amigos estão aqui conosco, vibrando positivamente por um mundo melhor e, ao mesmo tempo, né, usando o tempo precioso que todos nós recebemos de Deus para ir aprendendo lições que enriquecem a nossa alma. Muito bom. Então, vamos à nossa prece, professor? Você pode fazer para Vamos. nós? Hoje eu vou pedir para você fazer a prece inicial e eu faço a final. Claro, sem problema. Começamos com você. Então, tá bom. Elevemos nossos pensamentos e sentimentos de amor, fraternidade e gratidão a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo de todas as horas, a espiritualidade bondosa e amiga que nos ampara, que nos acompanha nesta encarnação, agradecendo pela vida que temos, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, para podermos aprender um pouco mais sobre a vida espiritual, sobre nossa evolução no mundo espiritual, para que juntos consigamos evoluir cada vez mais neste lado e no outro lado. Agradecemos Deus por toda a criação, por este planeta que nos ampara, onde podemos trabalhar nossas dificuldades, onde podemos nos melhorar como espírito que somos, e onde também podemos desfrutar de todas as belezas da sua criação, Pai. Agradecemos a Jesus por estar no comando deste lindo planeta, por ter nos dado tantas coisas para desfrutarmos e por estar conosco em todos os momentos da nossa existência. Que nossos irmãos do planeta Terra possam ser amparados nas suas dificuldades, onde estiverem, e que possamos emanar radiações de amor, vibrações de paz, para que nós consigamos colaborar com a espiritualidade bondosa e possamos cada vez mais evoluir rumo
a este planeta, que será um planeta de regeneração. Nos ampare, mestre querido, permaneça conosco durante esse estudo, que possamos, juntos, continuar vibrando este amor por todos os espíritos que nos proporcionaram esta linda obra. Assim seja. Assim seja. Então vamos lá, professor. Vamos lá. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Na sexta-feira anterior, nós falamos um pouco da estrutura cerebral, do sistema nervoso central, né, dos plexos, centros de força do corpo espiritual correlacionado com toda essa estrutura neurológica. E hoje nós vamos, então, pegar o texto mais literal do André Luiz, capítulo 9, Evolução e Cérebro, para que a gente possa acompanhar o estudo que ele vai nos apresentando. Como a gente já tem uma visão da estrutura do sistema nervoso central, do neurônio, das redes neurais, das estruturas do nosso cérebro, né, com todos os seus lobos, frontal, parietal, dos dois lados, atrás do nosso corpo, né, do occipital, mais para trás ainda, dos dois temporais, e também, né, desse lobo interior que se encontra de encéfalo, o nosso tálamo, hipotálamo, a epífise, a hipófise, todos esses órgãos, né, o tronco encefálico, o cerebelo, todos esses órgãos especializados que foram conquistados ao longo de milhares e milhões de anos de evolução. E nós vamos aqui, nesse capítulo, acompanhar o André Luiz descrevendo essa evolução. Então, ele começa esse capítulo, eu vou só reler a primeira frase, vamos depois para o segundo item, porque já lemos essa da vez passada. E ele começa dizendo a formação do mundo cerebral, dizendo, e para que a gente tenha uma ideia clara disso, que no regaço do tempo, quer dizer, o tempo funciona como um colo que nos abriga, que nos oferece os recursos da evolução. No regaço do tempo, os arquitetos divinos, espíritos superiores que trabalham com Deus, auxiliam a consciência fragmentária, os princípios inteligentes em desenvolvimento, na construção do cérebro, esse maravilhoso ninho da mente, que vai se desenvolvendo porque necessita de mais ampla exteriorização. A consciência fragmentária, através do cérebro, vai aprendendo a se exteriorizar. Então, ele diz ainda que a massa de células nervosas, todos esses bilhões de células que constituem nosso sistema nervoso central, só na nossa estrutura do sistema nervoso central tem mais de 100 bilhões de neurônios, essa massa de células nervosas que precede no processo evolutivo a formação do mundo cerebral, primeiro nos invertebrados, vai dando lugar no processo de evolução à invaginação desses tecidos especiais chamados ectoderma nos vertebrados, constituindo-se por isso mesmo nesse trânsito lento, não é? A vesícula anterior, não é? Ou o prosencéfalo, o encéfalo primitivo, o cérebro primitivo, pois a vesícula média ou mesencéfalo e a vesícula posterior, o robencéfalo, que são as estruturas bases do nosso cérebro. Não é? E ele vai dizendo isso tudo, esses nomes todos são descrições, né, do cérebro mais primitivo. Depois, através da evolução, nos peixes, os hemisférios cerebrais vão, né, que ainda são muito reduzidos, mas já tem 2 hemisférios cerebrais minúsculos, não é?
que nos anfíbios denotam desenvolvimento encorajador, e depois nos répteis avançam em progresso mais vasto, configurando já alguma perfeição, não é? Uma parte especial chamada aqueduto de Silvius, aprimorando-se com mais segurança em semelhante fase na forma espiritual, não é? E especialmente o centro coronário, que está bem nessa região do diencéfalo, do psicossoma futuro. E aí, nessa região também se encontra a glândula pineal, né, no epitálamo. Epi significa em cima. Tálamo é esse corpo central que nós mostramos. Então, na parte alta dele está a epífise, é uma glândula especialmente importante, né, que começa seu desenvolvimento em alguns lacertídeos, os antigos lagartos, qual, para ele dar um exemplo, o rincocéfalo da Nova Zelândia, que é um tipo de lagarto, em que a epífise embrionária, não é? Que está lá no centro do cérebro, mas ela se prolonga nesse bichinho até a região parietal, não é? Que é essa estrutura do cérebro aqui atrás. Né? Quando a gente olha o lagarto, na parte alta, a traseira da cabecinha do lagarto, tá certo? Se prolonga até aí, assumindo uma espécie, uma feição de um olho com implementos característicos. Por isso, muitas vezes, ele é chamado de terceiro olho, tá certo? A epífise, porque ela tem uma configuração desse tipo e está ligada numa região do epitálamo que também está muito próximo da terminação dos nervos ópticos que vêm dos olhos. Então, ela tem uma conexão, de alguma forma, com a capacidade visual. Na verdade, a epífise sabe se é dia e noite pelos estímulos desses dois nervos, né, que saem dos nossos olhos e se concentram na região do epitálamo. Muito bem, então ele faz essa revisãozinha rápida para a gente ter uma ideia de que esse processo evolutivo passou por todas as espécies que nós conhecemos até chegar na fase humana. Aí ele vai falar de duas estruturas de conformações do nosso cérebro, que é chamado girencefalia ou licencefalia. Girencefalia está relacionado com as convoluções que o nosso cérebro apresenta, e a lisencefalia é a parte lisa do nosso cérebro. Então, ele começa dizendo assim: prossegue o crescimento dos hemisférios cerebrais, que começou lá nos peixes, desenvolvendo agora nas aves, com significativas porções de cerebelos. Cerebelos é a parte traseira do cérebro, né, que tem o papel de controle motor, de movimentação da nossa estrutura corporal. Para então encontrarmos já nos mamíferos o encéfalo ou o cérebro inteiro com apreciáveis dotações, apresentando todas as circunvoluções nos girencéfalos, na parte que tem lobos, e aumento expressivo na área do córtex, que aumenta de tamanho. Quanto mais se verticaliza a escalada do processo de crescimento evolutivo, mais se reduz a percentagem volumétrica do cerebelo, parte de trás aqui da nossa cabeça, perto do tronco encefálico, enquanto que os hemisférios cerebrais em cima do córtex se dilatam. Contudo, é preciso destacar que esse fenômeno de progressão, fundamentalmente, não se relaciona com a inteligência. O tamanho do cérebro não tem que ver com a inteligência. E nem esta é, a rigor, proporcional ao número de circunvoluções cerebrais, tanto que mamíferos, qual o coelho, por exemplo, o canguru, o ornitorrinco e até mesmo certos primatas, possuem cérebro lisencéfalo ou sem circunvoluções.
certo? Então, essa estrutura é uma estrutura característica de espécies que foram adquiridas no processo evolutivo. Isso é que é importante a gente entender. E que não tem, por enquanto, a ver com o fato de ser mais ou menos inteligente, mas sim de estar se preparando para servir com mais detalhes e amplitude as expressões do espírito propriamente dito. A girencefalia e a lisencefalia, quer dizer, o tecido em lóbulos, né, em convoluções, e o tecido liso, obedecem a tipificações traçadas pelos orientadores maiores, pelos engenheiros biológicos espirituais, que são os espíritos superiores, no extenso domínio dos vertebrados, preparando o cérebro humano com a estratificação de lentas e múltiplas experiências sobre a vasta classe dos seres vivos. Então, é um processo lento, evolutivo, através das diferentes espécies, onde o espírito, o princípio inteligente, vai empurrando, através do seu desejo de ter mais e mais experiências, a capacidade do corpo físico de oferecer para ele recursos de novas experienciações e, portanto, de novas aquisições e evolução. A maneira de crianças tenras, internadas em jardim de infância, para aprendizados rudimentares, animais nobres desencarnados, a se destacarem dos núcleos de evolução fisiopsíquica em que se agrupam por simbiose, acolhem a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais, exercitando centros nervosos. Então, ele está dizendo aqui que, mesmo desligado do corpo físico, essas espécies de animais que vivem em grupos, não é, são treinados no mundo espiritual para terem novas expressões nervosas, enquanto depois voltam para o corpo físico, trazendo essas informações como impulso evolutivo para a estrutura biológica do corpo. Então, a gente evolui tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. A lei de evolução, ela é abrangente. Ela envolve o ser espiritual que somos, o princípio inteligente que já fomos, não é? Desde a fase da vida no mundo espiritual, quanto na fase do mundo físico, em contato com a matéria mais grosseira. Então, isso significa que o nosso corpo espiritual ou perispírito, tanto das almas dos animais quanto das almas dos seres humanos, vão se desenvolvendo cada vez mais nos intervalos da experiência entre o mundo corporal e o mundo físico, mundo espiritual. Porque a evolução se dá em duas áreas de desenvolvimento. A área espiritual, com o corpo espiritual, e a área biológica, com o corpo de carne e osso, com o corpo material. Os neurônios nascem e se renovam milhões de vezes no plano físico e no plano extrafísico, na estruturação de cérebros experimentais, com mais vivos e mais amplos ingredientes do corpo espiritual, quando em função nos tecidos físicos, até que se ergam em unidades morfológicas definitivas do sistema nervoso. Isto é, hoje nós temos a nossa estrutura nervosa muito mais evoluída e quase definitiva em face da aquisição evolutiva que nós já alcançamos. Mas isso não significa que parou, porque a gente continua evoluindo, mesmo o nosso corpo físico, que também não parou de progredir e vai melhorando cada vez mais. Demonstrando formação especialíssima, porquanto reproduz mais profundamente a tessitura das células, não é? Ou das estruturas do corpo espiritual, psicossomáticas, o neurônio, enquanto no corpo material, é toda uma usina microscópica, constituindo-se de um corpo celular, com prolongamentos, apresentando núcleo escassa cromatina e um nucleolo, como a gente comentou quando a gente mostrou um neurônio na primeira figura que a gente mostrou da sexta-feira passada.
Então, acha-se esse núcleo da célula cercado de protoplasma. Quer dizer, protoplasmas é um líquido cheio de moléculas e estruturas microscópicas, né, que fazem parte da nossa célula. E nessa protoplasma há as mitocôndrias, as neurofibrilas, o aparelho de Golgi, melanina, que é uma molécula escura que absorve luz, abundante, e um pigmento ocre. Esse pigmento ocre, não é, estreitamente relacionado com o corpo espiritual, que é conhecido pela biologia, mas ninguém sabe direito o papel dele. Ele está dizendo aqui que esse pigmento ocre que a gente observa na estrutura dos neurônios está estreitamente relacionado com o perispírito, com o corpo espiritual. E ele tem uma função muito importante na vida do pensamento, aumentando consideravelmente na madurez e na velhice das criaturas, além de uma substância que é invisível na célula em atividade, e que se espalha em todo o citoplasma da célula e também nas ramificações das células nervosas, os dendritos, facilmente reconhecível por intermédio de corantes básicos especiais que a gente usa para corar a célula, para poder ver os detalhes dela. Então, isso quando a célula se encontra devidamente fixada fora da estrutura do cérebro, numa análise de lâmina de microscópio, e essa substância invisível que aparece por coloração depois de tratada, a expressar-se nos chamados, recebe o nome de corpúsculos de Nisse. E esse corpúsculo de Nisse pode sofrer, não é, a cromatólise. O que é cromatólise? É quebra em partículas coloridas menores. Representa esses corpúsculos alimento psíquico, aurido pelo corpo espiritual, pelo perispírito, no laboratório da vida cósmica, portanto, no fluido cósmico universal, que é o grande laboratório da vida cósmica, através da respiração durante o repouso físico, para a reestruturação das células fatigadas e insubstituíveis. Então, essa informação é informação de natureza espiritual, não é uma informação que os médicos e os fisiologistas sabem. Ele está adiantando para nós informações do mundo espiritual, que esses corpúsculos de Nisse representam alimento psíquico, aurido pelo corpo espiritual no laboratório da vida cósmica através da respiração. Porque quando a gente respira, a gente pensa que a gente respira só o ar, o oxigênio, o nitrogênio, os gases que constituem o ar. Mas a gente respira também fluido cósmico que está preenchendo todo o espaço da criação divina. E através desses recursos, a gente se recompõe, não é? Durante o repouso físico, restaurando as células fatigadas e insubstituíveis, que são todos os nossos neurônios. Porque as células neuronais, quando morrem, elas não são substituídas. Por isso, a gente quase não tem morte cerebral até uma certa idade. Depois que a gente atinge uma certa idade, a gente começa a perder vários neurônios por dia. Mas eles são em número suficiente para a gente chegar na velhice ainda pensando bem, não é? Arquitetando coisas, construindo, sentindo, utilizando os recursos nervosos de maneira completa. Eu posso dizer isso de mim, que já estou com quase 80 anos e consigo fazendo isso muito bem. Não é? E a gente já tem exemplos diversos de pessoas mais idosas ainda fazendo isso com 90, 95 anos e vivendo mais ou menos tranquilamente do ponto de vista cerebral. Esse pigmento ocre que a ciência humana observa por fixação, sem maiores definições, é conhecido no mundo espiritual como um fator de fixação, como que é encerrar a mente em si mesma.
quando esta se distancia do movimento renovador em que a vida se exprime e avança, adensando-se ou rarefazendo-se ele nos círculos humanos, conforme a atitude mental do espírito na cota de tempo em que se perdure a existência carnal. Então, esses recursos a gente usa em função da nossa própria atividade, não é? Bem dirigida na vida. Estabelecidos os centros nervosos, através desse processo todo de sofisticação do sistema nervoso, em que se entrosam agora, né, as forças do mundo espiritual com as forças do mundo físico, portanto, as forças fisiopsicossomáticas, os reflexos tipos, né, de pensamento são organizados no reino animal, fixando-se o reflexo de flexão, que consta da flexão de um membro, por exemplo, não é? Dobrar um braço, dobrar uma perna, atacado na superfície por estímulos de variadas origens. Também o reflexo fásico, o reflexo fásico que interessa a defesa própria, na remoção de estímulos perniciosos, o reflexo miotático, não é? De controle do músculo, a evidenciar-se na contração de um músculo quando responde, não é, por impulso ou por estímulo à extensão de suas fibras, os reflexos posturais de posicionamento diversos, de postura nossa, e os múltiplos reflexos segmentares e intersegmentares, com os arcos que lhes são característicos tanto na parte aferente, né, de ida, como na eferente de volta, preparando-se o veículo fisiopsicossomático do porvir em suas reações nervosas fundamentais. Então, a gente está criando aqui, nesse processo de experienciação, com essa estrutura neuronal, nervosa, de ramificações, não é? Todos os reflexos que mantêm o nosso posicionamento e defesas corporais dos impulsos, dos estímulos externos. Por exemplo, se a gente pega uma agulha e espeta de leve, não é, no lombo, nas costas, ou no braço, ou na perna de alguém, a gente, por reflexo, a gente se encolhe, fugindo daquela agressão que seja mínima. Esses reflexos estão criados através de toda essa experienciação e acúmulo, né, de reflexos construídos ao longo das experiências que se retratam no sistema nervoso. Através desses reflexos, o encéfalo, o cérebro, conservando consigo o centro coronário e o centro cerebral, que são os dois centros de força do perispírito alojado, enquanto encarnado, na região do diencéfalo, no centro do cérebro, e da córtex cerebral, registra excitações inúmeras para que as faculdades de percepção, seleção, atenção e escolha se consolidem. É assim que a gente desenvolve nessas regiões todas o centro da fala, o centro da visão, o centro da audição, o centro do estímulo motor para uma dada parte do corpo, o centro da fala, por exemplo, controlar toda a musculatura que envolve a respiração, a projeção do ar, a manipulação desse ar através do movimento das cordas vocais, do aparelho fonador inteiro, da boca, da língua, etc. Então, tudo está controlado por uma região cerebral que foi educada ao longo de muito tempo para fazer isso. Então, ele vai falar um pouco sobre a formação dos sentidos dessa mesma maneira. No corpo dos animais superiores, obra-prima de supervisão e construção dos arquitetos do espírito, dos espíritos superiores que trabalham a evolução no nosso planeta, no transcurso dos séculos e séculos, a consciência fragmentária, que é o princípio inteligente, acrisola e vai construindo lentamente os sentidos. Fim do longo período de trabalho, afirma-se, então, o tato,
por sentido cutâneo da pele, essencial, a espraiar-se por todo o nosso organismo de pele de superfície. A pele é o órgão maior de nosso organismo, porque ele envolve todo o nosso corpo, tá certo? E todo ele tem o sentido do tato. Esta pele se converte em superfície receptora, com variadas terminações nervosas que se salientam por extrema complexidade, desde as arborizações simples, quer dizer, as ramificações em forma de árvore, até os corpúsculos especializados que se localizam dentro da nossa pele, dentro da derme, né, no interior, por baixo da pele, utilizando células especiais em comunicação incessante através da rede nervosa com o cérebro, para que as sensações táteis constantes possam defender os patrimônios da vida. Adestrada, educada, a atenção, o animal na esfera física e na esfera extrafísica elabora, por atividades reflexas, várias substâncias que lhe excitam centros receptivos, definindo os chamados sentidos químicos, a culminarem no olfato e no gosto, porque tanto o olfato quanto o gosto, não é, identificam substâncias, moléculas especiais, não é, na gustação e nas células do olfato do nosso nariz, da mucosa nasal, e recebem essas células que entram em contato com as membranas celulares e transformam tudo isso através de substâncias, né, que vão, por isso mesmo, excitar os centros nervosos periféricos da narina, da boca, e levar a sensação de olfato e de gosto para o nosso sistema nervoso central. Então, no epitélio olfatório, isto é, nos tecidos da nossa mucosa olfatória, dentro do nosso nariz, as células basais, as de sustentação e as olfativas, sobre as glândulas de Bowman, que é uma glândula especializada que trabalha com essa mucosa, se encarregam de fornecer o muco, esse líquido viscoso, né, que a gente muitas vezes chama de catarro, mas é um muco, né, produzido por essas células, né, por essas glândulas, necessário à discriminação das moléculas, que são os elementos odoríficos, que vai estimular o odor, operam, então, as seleções dessas propriedades aromáticas das substâncias, e no dorso da língua, na epiglote, na fase posterior da faringe, como no véu do paladar, toda a nossa boca, esses corpúsculos gustativos, né, guardando as células epiteliais de sustentação e as células gustativas associadas às pequenas glândulas salivares, faz a mesma coisa do que a olfatação para fazer o gosto. Faz, então, o registro das substâncias destinadas à nossa nutrição. O gosto tem um papel importante porque ele seleciona aquilo que é importante para a nutrição do nosso corpo físico. Visão e audição. O sentido da vista, admiravelmente fixado, passa a permitir a constituição das imagens, dos objetos na retina, que é a parte do fundo do nosso olho, segundo um sistema dióptrico particular, quer dizer, um sistema de lentes especiais, lentes como lentes de óculos, né? São lentes. O nosso corpo cristalino, por exemplo, é uma lente. O cristalino é uma lente especializada. Quando a gente tem uma doença, como, por exemplo, a catarata, ele fica esbranquiçado porque as proteínas que enchem essa lente, que é um humor, não é? Gelatinoso que está ali dentro, elas precipitam e fica que nem a clara de ovo quando a gente cozinha, fica esbranquiçado, e aí impede a visão. Tudo isso dentro dessas lentes especiais, desse sistema dióptrico particular, aperfeiçoando-se as células receptores da luz,
cujo impulso nervoso alcança, então, as vias ópticas, os nervos ópticos, transportando esses impulsos como em forma de imagens captadas até a profundidade do cérebro, onde a mente, o ser espiritual, incorpora as interpretações que lhe são próprias e analisa-as, plasmando observações para o arquivo da memória e da experiência. E a audição, quer dizer, todo o desenvolvimento dos nossos sentidos, alicerçando-se em órgão complexo, consolida-se no ouvido interno, semelhantemente, protegido pelo ouvido externo e pelo ouvido médio, ouvido interno, em que o tubo coclear, que é uma região do nosso ouvido, que divide-se em 3 compartimentos, não é? Três câmaras especiais para o som vibrar ali dentro e estimular os sistemas nervoso do nosso ouvido, né? Vai então encontrar as células evoluídas dos órgãos, que tem o nome de órgãos de Corte, e as fibras nervosas do nervo acústico, encarregados de transmitir as vibrações sonoras que atingem o ouvido médio em estímulos nervosos, a saírem através do nervo auditivo na direção da mente, vai para o centro da audição, no cérebro, que realiza a seleção dos valores atinentes às sensações de tom, intensidade, timbre, estabelecendo em seu próprio favor vasta rede de reflexos condicionados com expressão decisiva em seu desenvolvimento. É assim que a gente guarda no espírito todas as sensações das músicas, das imagens, das coisas que a gente observa, do céu, das estrelas, das flores e assim por diante. É muito bonito ver o André Luiz descrevendo o desenvolvimento evolutivo de todos esses recursos que culminaram em nós, os seres humanos, em órgãos especializados para permitir que nós, como espíritos imortais, possamos, através desses sentidos, interagir com o meio ambiente e trocar experiências com ele, adquirindo experiências novas e crescendo evolutivamente em direção à plenitude espiritual, à nossa posição de espíritos angelicais um dia. Microcosmo prodigioso. Com o tempo, a direção espiritual da vida consegue, enfim, organizar com mais eficiência o sistema nervoso autônomo, regulando a coordenação, as funções e coordenando as funções automáticas das nossas vísceras, por exemplo, do nosso sistema digestivo inteiro, não é? O nosso esôfago, nosso estômago, nosso duodeno, toda a parte intestinal, até a organização de funcionamento, né, de movimentação para expelir de nosso corpo aquilo que não é aproveitado dos alimentos. Estruturam-se desse modo primorosamente a inervação visceral, o sistema nervoso das vísceras, aferente e eferente aqui, que manda estímulos e que recebe estímulos, e os centros coordenadores, o sistema simpático e parasimpático, e as fibras pré- e pós-ganglionares de Langley, né, que é uma região desses sistemas parasimpático e simpático, com os neurônios a edificarem as vias de comunicação através de cargas elétricas, de impulsos elétricos e magnéticos do nosso corpo físico, não é? Como uma corrente eletromagnética de baixo tenor, mas suficientemente adequada para dar todos os estímulos de comunicação entre os órgãos e o cérebro, não é? Entre a comunicação entre o governo espiritual e todas as províncias orgânicas que nós mantemos no nosso corpo, todos os órgãos. Em todos os ângulos do cérebro, esse microcosmo prodigioso, células especiais, permanece sob o controle do espírito, assimilando os desejos e executando-lhes as ordens no automatismo que a evolução lhe confere. Desde o grupo tectobulbar,
das fibras pré-ganglionares da estrutura cerebral, saindo com os pares cranianos, tecidas com neurônios do nosso mesencéfalo, daqueles parte central do nosso cérebro, da protuberância do bulbo, da parte mais baixa do nosso cérebro, e incluindo os núcleos supraópticos, paraventriculares e a parte anterior do infundíbulo, são tudo região do cérebro, até o grupo sacro, até a parte baixa, com neurônios localizados na medula sacra, quer dizer, através da nossa medula toda, todo esse sistema nervoso que leva até a região genésica, que ele chama de medula sacra. Nervos especiais funcionam como estações emissoras e receptoras, manipulando a energia mental, projetada ou recolhida pela mente em ação constante nos domínios da sensação e da ideia, em conexões e trajetos que a ciência do homem mal começa a perceber, atuando nos demais centros do corpo espiritual e nas zonas fisiológicas que os configuram no veículo somático, através de circuitos reflexos, por reflexos nervosos. No diencéfalo, na parte central do cérebro, campo essencialmente sensitivo e vegetativo, parte das mais primitivas do sistema nervoso central, o centro coronário que se aloja ali por fulcro, por núcleo luminoso, luminoso do ponto de vista espiritual, entrosa-se com o centro cerebral, do córtex cerebral, a exprimir-se no córtex, e em todos os mecanismos do mundo cerebral, e dessa junção de forças, o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem, como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos, com os quais, no regime de responsabilidade e de autoescolha, plasmará, formará no espaço e no tempo o seu próprio caminho de ascensão, de subida para Deus. Então, isso faz com que a gente admire com muito mais preciosidade o nosso corpo como um instrumento especialíssimo, né, de ação do espírito através da vida física para o processo de crescimento em direção a Deus. Muito bom isso. Então, vamos passar para a nossa conversa, para a gente poder discutir um pouco esse tema, responder perguntas, não é? Para a gente processar esse conjunto de aprendizado, para que a gente cresça em entendimento espiritual em direção à nossa evolução maior. Na próxima aula de estudo que nós vamos ter, no dia 15 de dezembro, que vai ser a última desse ano, porque depois vamos fazer um intervalo, não é? Então, dia 22, dia 29 não teremos estudo, e também no dia 4 de janeiro. Voltamos, então, em vez do dia 5 de janeiro, não, dia 4 de janeiro, né? Deixa eu ver, dia 5 de janeiro, que é uma sexta-feira, voltamos no dia 12 de janeiro. Então, no dia 15, a gente ainda vai ver o capítulo 10, Palavra e Responsabilidade, e aí suspendemos o nosso estudo durante 4 semanas, 4 sextas-feiras. Então, um abraço para todos vocês e vamos à nossa conversa. Vamos lá, professor. Ainda acho que o cérebro de todo mundo travou, que nem um pouquinho o meu aqui, porque ainda não temos perguntas no nosso chat. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Uhum. Você falou ali que, com o passar do tempo, nós vamos perdendo neurônios. Isso. Né? O Alzheimer, ele está ligado a isso? Ou é uma doença que não tem nada a ver com essa perda de neurônios? Não, o Alzheimer, né, leva à morte de neurônios também, porque as células neuronais começam a ter um processo interno de fibrilação de algumas proteínas que o deforma e faz com que ele perca a atividade. Então, isso gera
uma sequela cerebral, né, que permite com que a pessoa comece a ter problemas de reflexos e até de comunicação, porque perde com isso a capacidade de lembrar, de ter memória, de ter acesso à memória. Mas isso é porque o cérebro tem esses problemas. O espírito continua sendo o dono de todas as lembranças, só que ele não vai poder mostrar essas lembranças através do corpo, porque o corpo, a estrutura cerebral, já não obedece mais. Já ficou danificada, né? Podemos dizer Ficou assim. danificado. Qualquer lesão cerebral, por pancada, por hemorragia ou por infecção, pode levar a isso. Obrigado, professor, pela resposta. Chegou aqui uma pergunta da Patrícia Otaviano. Os neurônios dos autistas funcionam diferente? Por que, do ponto de vista espiritual? O problema do autismo, do ponto de vista espiritual, tem várias razões. Não tem uma razão espiritual só. Mas acontece que um espírito que tem esse problema interno, psicoemocional dele, quando reencarna, impulsiona com seu estado ainda, não é, de problemas internos, reflete na formação da estrutura cerebral de modo que cria algumas pequenas disfunções neuronais que o leva a esse estado de recolhimento a si mesmo. Ele se recolhe para si próprio e perde, não é, esse estímulo, porque o espírito não quer esse estímulo de comunicar-se com os outros. Geralmente, o autista mantém várias atividades de qualidade mental muito boas, mas a capacidade de relacionamento social fica prejudicado, porque o espírito se nega a isso e cria processos neurológicos de manutenção disso através da fisiologia da própria estrutura cerebral, não é, que mantém esse desejo do espírito no corpo. Porque o corpo é um instrumento do espírito. É como se eu tivesse entrado dentro do meu carro, fechado as portas e os vidros, porque eu não quero falar com ninguém, tá certo? Então eu fecho as janelas, fecho as portas do carro para não falar com ninguém, põe até um vidro fumê para não ver ninguém, depende do nível de autismo, que pode ser severo, mas isso não implica que o indivíduo não possa dirigir o carro para lá e para cá onde ele quiser. Então, ele mantém essa sua individualidade, suas atividades básicas, mas a parte social de comunicação fica prejudicada em função de um problema mórbido espiritual que o espírito mantém em si próprio. Ô, professor, existe algum tipo de treinamento para a gente manter os neurônios ativos ou isso é uma coisa que vai acontecer? Porque às vezes o que a gente percebe é que a gente esquece as coisas, vai perdendo a memória. Existe alguma uma coisa física ou Os existe algum... neurologistas hoje, não é, chamam atenção para isso e dizem assim, faz até uma comparação meio engraçada. Olha, gente, do mesmo jeito que nós precisamos exercitar os nossos músculos, dos braços e das pernas, para poder ter as nossas atividades musculares, andar, pegar as coisas, carregar, a gente também precisa fazer exercício com o cérebro. O cérebro é uma espécie de músculo que precisa também ser exercitado. Então, é esse o problema. A gente exercita o cérebro com atividade cerebral. Qual é a atividade cerebral? Pensar, criar psiquicamente as coisas, inventar, não é? Ouvir música, fazer exercícios de conta, de palavra cruzada, de sudoku, desenvolver atividades criativas, tudo isso funciona como exercício mental. Então, ler para compreender e compreendendo, a gente está exercitando o cérebro. Estudar é uma coisa fundamental para a mente, para o cérebro,
Olha, eu tenho 80 anos, continuo estudando, eu estudo sempre, eu gosto de estudar, gosto de aprender novas coisas e mantenho meu cérebro ativo. Eu já estou começando a entrar numa fase em que a minha memória começa a falhar de vez em quando, né? Isso vai aumentar porque nosso corpo físico vai envelhecendo. Mas eu mantenho minhas atividades mentais normais. Eu estou aqui conversando com vocês, parecendo um jovem, né? Vocês estão vendo O isso. senhor é jovem, Eu, o senhor é porque eu jovem. faço esse exercício, eu sempre gostei de estudar e sempre estou estudando. Sempre Né, isso procurando aqui aprender coisas novas. é que de vez em quando o senhor está fazendo uma coisa, se eu, não, eu vou até ali, pegar um negócio. Chega lá, você não lembra o que você ia pegar. Eu não sei se é um processo de distração, ou sei lá o que é, ou É, assim, às eu chego. vezes, às vezes porque você resolve fazer aquilo sem muita convicção, então não fixa a ideia. Porque a gente tem uma memória de curto alcance e uma memória de longo alcance. Essas coisas rápidas que a gente vai fazer, mas sem estar preocupado com outras coisas, a gente pode substituir uma coisa por outra na estrutura mental e a gente então não lembra o que foi que eu vim fazer mesmo, porque você, no É, meio do caminho, distraiu com outras coisas. o que eu vim fazer, onde eu coloquei a chave do carro, É. onde eu coloquei o celular. Mas aí você para, volta atrás e refaz mentalmente. Aquilo você lembra de novo. Ó, a Luciene colocou aqui, ó. É muito jovem. Você, Luciene, é uma anja. E a Maria Lúcia pediu aqui, professor, poderia falar um pouco mais sobre essa substância invisível observável na célula? Olha, Maria Lúcia, eu não conheço muito isso em detalhe, né? Porque eu nunca tive a oportunidade de estudar a estrutura cerebral em detalhe. Eu tenho, assim, visões mais gerais, mas você encontra isso na internet. Se você colocar lá, tem revistas, inclusive, especializadas que publicam trabalhos de investigadores. Toda essa parte do cérebro está em intenso estudo na nossa época, no nosso cotidiano. O cérebro é uma das partes do nosso corpo que mais está sendo atualmente estudado, porque a gente quer compreender como é que a gente pensa, o que é consciência, como é que se expressa o sentimento, como é que é essa estrutura mental nossa. Então, tem muitas informações novas na literatura. A gente tem que buscar isso. Eu não posso entrar em muito mais detalhe com isso, porque eu também não sei. Então, para fazer isso, eu teria que estudar especificamente isso. E tem uma pergunta agora, professor, da Diná. Ela colocou assim: professor, como fica o laço fluídico no caso de traumas cerebrais como guilhotina, decapitação? Olha, a coisa funciona assim. Enquanto o corpo está vivo, não é? O espírito está ligado ao corpo físico através desse cordão, desse laço fluídico, que é a expressão do campo de força psicobiofísico que liga o corpo perispiritual ao corpo físico. A gente não tem outro nome para dar, a gente chama de campo de força psicobiofísico, né? Porque está ligado a um corpo biológico que tem vida. Tá certo? Esse é um jeito de arranjar um nome para descrever, não, para nomear, para dar identidade a esse campo de força. Então, o espírito se comunica com o corpo físico através desse laço fluídico, que tem ligação, não é, com os centros de força do corpo perispiritual, os 7 centros de força, o coronariano, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico, na estrutura corporal correspondente, como o diencéfalo com o coronário, o cérebro com o centro cerebral, a parte de fonação com o centro laríngeo, né, de respiração e de fonação, de produção da fala, da palavra, não é? O centro cardíaco, com todo o processo circulatórios e emoções, o centro esplênico, que tem também um papel de proteção
né, e de circulação dos líquidos do nosso organismo. Depois, o centro gástrico, que faz todo o controle do processo digestivo, portanto, está ligado ao estômago, ao intestino, não é? E o centro genésico, com todos os órgãos da procriação, tanto no homem quanto na mulher. Então, esse cordão umbilical, esse cordão fluídico, se ele for rompido, o corpo, o espírito não pode mais ficar no corpo físico. Então, ele só é rompido quando o corpo é violentamente agredido, como num acidente grave, quando o corpo é decapitado, como você sugeriu, tá certo? Então, nesse caso, que é uma morte violenta, o espírito é quase que arrancado, desligado abruptamente do corpo físico. É muito sério isso. Então, geralmente o espírito, quando passa por experiências assim, ele é acolhido no mundo espiritual por espíritos bondosos que o ajudam a se recompor no mundo espiritual. Ok? Mas num processo de doença, essa ligação continua, mas ela vai enfraquecendo à medida que o corpo vai enfraquecendo para morrer, para parar de funcionar. Então, é um sistema muito complexo e dinâmico. E a gente tem que analisar cada situação em detalhe para poder saber como é que funciona isso. Mas essa é uma ideia mais ou menos geral que a gente apreende com os esclarecimentos que os espíritos nos falam sobre o fenômeno da morte. Professora Patrícia colocou aqui uma pergunta. Professor, e aquele link daquele estudo sobre a apatita? Eu procurei, mas não encontrei. Tá bom, desculpe, eu passei a semana muito ocupado e acabei me esquecendo. Eu vou arranjar isso para você, Patrícia. E aqui tem uma pergunta do José Luiz Arantes. Professor, a mielodisplasia e leucemia está ligada somente no corpo físico? É claro que não. Todas as nossas doenças têm origem no espírito, porque essa disfunção que se retrata no corpo, em geral, ela nasce no corpo espiritual, no espírito que desorganiza parcialmente parte da estrutura do corpo espiritual, do seu centro de força, e que acabam influindo no corpo físico e gerando essas disfunções. A mieloplasia é uma doença que afeta a formação da bainha de mielina dos sistemas nervosos, das células nervosas. E aí cria um problema de natureza neurológica, né? Ou de função neurológica, tanto de movimentação, de controle de movimentação, porque pode ser na periferia do sistema nervoso periférico, como pode criar doenças na estrutura cerebral também, tá certo? E a leucemia é uma disfunção na produção dos glóbulos brancos ou dos leucócitos do nosso corpo, que começam a agir de maneira agressiva com o nosso próprio corpo, né? Perde o controle de defesa do nosso corpo e começa a agredir o nosso próprio corpo. Então, começa a criar um problema também de disfunção para a vida. Então, essas coisas têm origem no espírito em geral, tá certo? E cada das enfermidades que a gente tem no corpo físico tem uma relação com disfunções psicoemocionais que nós desorganizamos no nosso corpo perispiritual e que repassa para o corpo físico, porque o corpo espiritual está ligado ao corpo físico. Certo? Então, se a gente cuidar da nossa parte espiritual com cuidado, a gente vai ter uma boa saúde. Porque o corpo é um instrumento. Professor, não temos mais perguntas no nosso chat. Então, só lembrando que no próximo dia 15 é a última aula deste ano, né? Que ano que vem voltaremos, com certeza. No dia 12... 15. Ah, não, que voltaremos no dia... dia sim. 12 de janeiro, né? 12 de janeiro,
Dia 5 é chegou. uma sexta-feira, dia 12 é outra Isso. sexta-feira de janeiro. Então, Então, nós chegou a voltamos dia pergunta. 12. Voltamos dia 12, mas chegou uma pergunta da Antônia Clara agora, nesse exato momento. Sim. Boa noite a todos. Opa, não, essa aqui. Chegou duas. Boa noite a todos. Portador de doença degenerativa no cérebro, após o desencarne, mantém o problema por um tempo no perispírito? Isso depende como o indivíduo aceita, não é? Se comporta diante da doença. Se ele se comporta com rebeldia, ele pode manter esse estado, porque ele não aceita e continua no mundo espiritual com as dificuldades que ele leva, porque é uma dificuldade psicoemocional. Mas se ele é uma pessoa que vence essa dificuldade com coragem e bom ânimo, ele se recompõe relativamente rápido. E aqui tem a pergunta do Anderson. Boa noite a todos. Acabei de chegar nessa ótima live, professor. Como deixar o nosso espírito sempre limpo contra as doenças? Primeiro, não existe o nosso espírito, existe nós, o espírito. Isso é uma coisa que a gente precisa também ir mudando na nossa linguagem. Quando a gente fala assim, o nosso corpo, o nosso espírito, parece que o espírito é outra coisa e o corpo é outra coisa ainda, né? Como se a gente fosse tríplice. Não é bem assim. Nós, o espírito, nos mantemos limpos quando agimos de acordo com as leis espirituais que nos governam, que são as leis de Deus. Exatamente essa situação. Então, por isso é que estudar o Evangelho de Jesus é aprender as leis divinas, é aprender a ter um comportamento digno e em equilíbrio com as leis espirituais que nos governam. Quando a gente faz isso, nós, como seres espirituais, estamos calmos e tranquilos. Portanto, a gente retrata isso também no corpo físico, porque as células do nosso corpo nos obedecem. E se a gente está calmo e tranquilo, elas também ficam calmas e tranquilas e trabalham direitinho. Então, é pelo comportamento emocional, moral da nossa vida. Por isso, a evolução moral nossa é tão importante quanto a evolução intelectual. A gente tem duas asas para desenvolver: o sentimento e o conhecimento. O sentimento envolve a ação nossa em relação aos nossos semelhantes, portanto, a relação moral. E o nosso conhecimento nos ajuda a decidir sobre a maneira melhor de ajudar quando a gente estuda os valores, né, espirituais, principalmente, e passa a ver a vida não como um homem ou como uma mulher, mas como um espírito encarnado temporariamente em busca da sua própria evolução espiritual. Professor, não temos mais perguntas no nosso chat, né? Então, o pessoal já conseguiu assimilar parte dos ensinamentos e nós vamos estudar mais um pouco esse capítulo aí para que na próxima semana a gente consiga voltar com o cérebro mais afiado, podemos dizer assim. Continuemos estudando, aprendendo. Olha, uma coisa que mantém a gente calmo e tranquilo é gostar da vida, viver com alegria, interagir com as pessoas com generosidade, com compreensão, com entendimento, não é? Não ficar querendo forjar as pessoas à nossa volta, respeitá-las como elas são, mas fazer o esforço de forjarmos-nos a nós mesmos como pessoas melhores. Então, ao fazer isso, a gente tem uma vida calma, tranquila, serena. E se ainda assim as doenças nos visitam, são por causas anteriores a essa vida, porque nós já fizemos escolhas inadequadas em vidas passadas e temos ainda problemas conscienciais profundos guardados no nosso inconsciente que precisam ser resolvidos lentamente. E, professor, enquanto o senhor falava esses ensinamentos para nós, chegou uma pergunta aqui do Antônio Carlos Essado.
como é a doença esclerose múltipla? Essa é uma doença muito séria. A esclerose múltipla é uma doença que começa a atacar várias regiões do nosso sistema nervoso periférico e central. Então, ele cria problemas gerais e vai impedindo o indivíduo em vários aspectos, do movimento do braço, da perna, do corpo, né? Dos impulsos, e pode prejudicar, inclusive, o sistema automático, que pode levar a disfunções, né, do nosso sistema automático, que funciona espontaneamente, como o estômago, intestino, né, pulsação cardíaca. Então, pode afetar de tal maneira que a pessoa pode perder a vida por causa disso. Então, a esclerose múltipla, ela tem uma ação meio dispersa, generalizada no nosso sistema nervoso como um todo. Mas eu também não sou especialista nisso, então eu estou passando informações mais ou menos superficiais das coisas que eu já li, que eu já aprendi. Então, professor, chegamos ao fim de uma live, né? Com a graça do nosso Senhor Jesus, muitos ensinamentos. Gratidão a todos que nos acompanharam aí até às 22h06, né? Quando a gente está aqui estudando junto, aprendendo com o professor e, como diz o professor, aprendendo conosco, Estamos agradecendo as todos aprendendo, perguntas, todos alunos, aprendizes da vida. agradecendo as perguntas, os comentários, e que possamos, na próxima sexta-feira, estar aqui novamente para a nossa última live do ano, gente. Ano que vem tem mais, né, professor? Tem Tem bastante mais. capítulo pela frente. A partir de 12 de janeiro, a gente volta às atividades. Então tá. Professor, você pode fazer a prece para nós? Com muita alegria. Vamos lá. Então, sabedores que a gente está agora desses ensinamentos que o André Luiz nos traz, de que o nosso comportamento mental dita o nosso comportamento físico, é preciso que nós aprendamos a dirigir os nossos pensamentos, controlar as nossas emoções, dirigindo-as para os sentimentos altruístas, a fim de que possamos viver como espíritos felizes, alegres, com a felicidade relativa que o mundo terreno já pode nos oferecer, em busca do trabalho continuado que devemos fazer na direção do nosso progresso indefinido, na direção da angelitude, da plenitude espiritual, que todos nós estamos destinados pela criação divina. Agradecemos a Deus, esse Pai amoroso e bom, que cuida de nós, que está como sistema nervoso universal em cada um de nós, cuidando de nós, que fala conosco através das vibrações de seu coração, de sua mente poderosa e amiga, fazendo com que o fluido universal vibre harmonia, serenidade, e que nós, entrando em sintonia com essas vibrações, possamos nos sentir tranquilos, harmônicos, serenos, e podermos seguir a vida com tranquilidade, com paz no coração. Agradecemos, Pai Celestial, por tudo que temos aprendido, e sabemos, Senhor, que esse aprendizado também faz em nós crescer a nossa responsabilidade como condutores de nós mesmos, como pessoas que devemos ter com vigilância e com conexão contínua através da oração contigo. Não é o equilíbrio, a serenidade, a paz e o desejo sincero de construirmos à nossa volta um mundo melhor. Abençoe-nos, Senhor, agora e sempre. Permita que Jesus, esse amigo tão maravilhoso,
Continue conosco sempre, nos amparando, nos ajudando como nosso irmão mais velho, como nosso governador espiritual, como aquele irmão atento que cuida de todos nós porque nos ama. Obrigado, Senhor, que a tua paz possa ser sentida por todos os corações que vivemos no nosso planeta. Que assim seja, Senhor. Então, obrigado a todos, bom fim de semana e até a próxima sexta-feira. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.